O saguão de embarque do aeroporto Charles de Gaulle fervilhava com o caos familiar dos viajantes correndo para pegar voos, mas tudo em que eu conseguia me concentrar era no calor da mão de Christopher na minha. Sentamos lado a lado naquelas cadeiras de plástico desconfortáveis, nossos cartões de embarque para Nova York agarrados em minha mão livre. Pela primeira vez em meses, me senti genuinamente feliz. Não acredito que fizemos isso de verdade, sussurrei, encostando-me em seu ombro. 3 semanas na Europa, só nós dois. Christopher apertou minha mão, aquele sorriso encantador dele iluminando seu rosto. Você mereceu cada momento, Mari. Deus sabe que você tem se matado de trabalhar nesse emprego. A ironia dessas palavras me assombraria por semanas. Fechei os olhos, permitindo-me relembrar os destaques da nossa viagem. O cruzeiro com jantar ao pôr do sol ao longo do Sena. A maneira como ele me surpreendeu com café da manhã na cama naquele pequeno hotel de hospedagem na Toscana. Como ele me segurou enquanto observávamos a aurora boreal na Islândia. 3 semanas me sentindo como recém-casados novamente após 5 anos de casamento que se tornaram obsoletos pela rotina e pelo estresse do trabalho. Voo 447 para Nova York JFK. Todos os passageiros embarcando. O anúncio foi ouvido pelo interfone. Somos nós, eu disse, começando a juntar nossas malas de mão. Mas Christopher não se movia. Ele estava olhando fixamente para o telefone, seu rosto subitamente sem cor. Chris, o que houve? Ele olhou para mim e algo em seus olhos fez meu estômago embrulhar. Era o mesmo olhar que ele me lançou 3 anos atrás quando me contou que seu pai tinha morrido. Choque, medo e algo mais que não consegui identificar. É Sidney, ele disse calmamente. O nome me atingiu como um tapa. Sidney Benson, sua ex-namorada da faculdade. Aquela que partiu tanto o coração dele que ele passou o primeiro ano do nosso relacionamento me comparando a ela. Aquele cujas fotos ele finalmente apagou do celular depois que eu as encontrei e chorei por 2 horas seguidas. E quanto a Sidney, perguntei, embora todos os meus instintos gritassem para eu não querer saber. Ele levantou o telefone e me mostrou uma mensagem de texto. É o aniversário dela hoje, mas ela está no hospital, Mari. Algo sobre um acidente de carro. Ela está perguntando por mim? As palavras pareciam surreais, como se estivessem acontecendo com outra pessoa. Chris, estamos literalmente prestes a embarcar em nosso voo para casa. Eu sei, mas ele passou as mãos pelos cabelos escuros, o mesmo gesto que fazia quando estava em espiral. Ela não tem mais ninguém, Mari. Os pais dela a rejeitaram anos atrás, lembra? E se algo acontecer com ela e eu não estiver lá? Ela tem amigos. Ela tem outras pessoas que... Não, você não entende. Ele estava de pé agora, andando de um lado para o outro no pequeno espaço entre nossas cadeiras e o portão de embarque. Outros passageiros começaram a olhar. Ela perguntou especificamente por mim, disse que precisava me ver antes de qualquer cirurgia que eles estivessem planejando. Senti algo frio se instalar em meu peito. Christopher, estamos planejando esta viagem há 8 meses. Já a estendemos por 1 semana. Tenho a apresentação do Kendrick na segunda-feira, e você tem aquela conferência. Você pode fazer a apresentação sem mim, ele disse daquele jeito desdenhoso que me fez estremecer. E a conferência só será na semana que vem. Não é esse o ponto. Minha voz estava subindo, e eu me forcei a baixá-la. A questão é que somos casados. Deveríamos voltar para casa juntos. Ele parou de andar e se ajoelhou na minha frente, pegando minhas mãos nas dele. Por um momento, pensei que ele diria algo que faria tudo fazer sentido, que me lembraria do homem por quem eu me apaixonei. Em vez disso, ele disse, Mari, preciso que você entenda uma coisa. Sidney quase morreu hoje. Ela ainda pode morrer. Não consigo viver comigo mesmo se não for até ela. O anúncio de embarque veio novamente, mais urgente dessa vez. Então, o que você está dizendo? Sussurrei. Estou dizendo que preciso ir para Londres. Ela está no hospital St. Mary. Posso pegar o próximo voo. Chegue lá hoje à noite. O mundo parecia inclinar-se para o lado. E eu? Ele apertou minhas mãos com mais força. Vá para casa. Cuide das coisas lá.
Volto em alguns dias, talvez uma semana no máximo, só até ela se estabilizar. Christopher, você está se ouvindo agora? Afastei minhas mãos das dele. Você quer me abandonar no aeroporto para ir ficar com sua ex-namorada? Não é assim, e você sabe disso. Eu faço. A pergunta saiu mais incisiva do que eu pretendia, porque, do ponto de vista dele, parece exatamente isso. Outros passageiros estavam embarcando agora, passando por nós com suas malas de rodinhas e travesseiros de viagem. Nossa fila seria encerrada em breve. Mari, por favor. Sua voz agora era suplicante. Não estou escolhendo ela em vez de você. Estou apenas sendo um ser humano decente. Ela precisa de mim. Preciso de você, eu disse baixinho. Sua esposa precisa de você. Algo brilhou em seu rosto. Então seu telefone tocou novamente. Ele olhou para baixo e o que quer que tenha visto ali selou meu destino. Ela vai passar por uma cirurgia de emergência, ele disse, já pegando sua bolsa. Tenho que ir, Mari. Tenho que ir. Ele estava se movendo em direção à saída antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo. Christopher, espere. Ele se virou e vi lágrimas em seus olhos. Sinto muito, mas não posso ser o tipo de homem que abandona alguém que amou quando essa pessoa está morrendo. E a mulher que você supostamente ama agora? As palavras saíram como um sussurro, mas poderiam muito bem ter sido um grito. Ele olhou para mim por um longo momento, e vi algo morrer em seu rosto. Vá para casa, Mari. Te ligo quando puder. E então ele se foi, desaparecendo na multidão de viajantes como se nunca tivesse estado ali. Fiquei sentado naquela cadeira de plástico, segurando nossos cartões de embarque, observando o número do nosso portão piscar na tela de embarque. Ao meu redor, a vida continuou normalmente. Famílias se reunindo, casais se despedindo, empresários correndo para fazer contatos. Mas meu mundo tinha acabado e ninguém parecia notar. Última chamada de embarque para o voo 447 com destino a Nova York JFK. Olhei para os cartões de embarque em minhas mãos trêmulas. Os dois, o do Christopher e o meu. Foi quando eu o vi sentado no chão, ao lado da cadeira onde ele estava sentado. A carteira dele. Em seu pânico para chegar a Sydney, para salvar Sydney, para escolher Sydney em vez de sua esposa de 5 anos, Christopher Connor deixou sua carteira para trás. A carteira que continha sua carteira de motorista, seu passaporte e todos os seus cartões de crédito. Peguei-o com dedos trêmulos, o couro ainda quente por estar no bolso dele. Lá dentro, eu podia ver as bordas de vários cartões de crédito, seu cartão American Express preto, seu Chase Sapphire, seu Visa empresarial e até mesmo o cartão de emergência que ele guardava para qualquer eventualidade. Todos eles. Cada tábua de salvação financeira que ele tinha. Enquanto eu estava ali segurando sua carteira, algo começou a mudar dentro de mim. A tristeza devastadora ainda estava lá, mas por baixo dela, algo mais estava crescendo. Algo frio, afiado e perigoso. Christopher Connor tinha acabado de cometer o maior erro de sua vida. Ele simplesmente não sabia ainda. Antes de continuarmos, escreva nos comentários em qual país você está assistindo ao vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está se conectando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. O voo para Nova York foram as 7 horas mais longas da minha vida. Sentei-me no 14A, meu assento designado, com o assento vazio de Christopher ao meu lado, servindo como um lembrete constante do que tinha acabado de acontecer. A comissária de bordo perguntou 2 vezes se meu acompanhante viria, e em ambas as vezes tive que explicar que houve uma emergência familiar. As palavras tinham gosto de cinza na minha boca, mas foi durante aquele voo em algum lugar sobre o Oceano Atlântico, a 35 mil pés, que o choque começou a passar e a realidade se instalou. Christopher me deixou em um aeroporto em um país estrangeiro para ficar com sua ex-namorada. O homem com quem me casei, o homem em quem confiei meu coração, meu futuro e meus sonhos, literalmente se afastou de mim sem olhar para trás no momento em que outra mulher ligou. E ele estava tão ansioso para chegar até ela que esqueceu sua carteira. Abriu novamente, embora já tivesse memorizado seu conteúdo.
carteira de motorista, passaporte, 3 cartões de visita do seu consultório médico, uma foto nossa da nossa lua de mel, que agora parecia uma piada cruel, e 6 cartões de crédito, incluindo aquele cartão preto sem limite de gastos predefinido do qual ele tanto se orgulhava. Peguei meu telefone e liguei para minha irmã Clementine. Mari, como foi a Europa? Vocês já voltaram? Comecei a chorar antes mesmo de conseguir dizer uma palavra. Ei, o que aconteceu? Cadê o Christopher? Entre soluços, contei tudo a ela. Quando terminei, houve um longo silêncio do outro lado da linha. Aquele filho da puta, Clementine finalmente disse, e o veneno em sua voz era estranhamente reconfortante. Mari, sinto muito. Sinto muito. Não sei o que fazer, Clementine. Me sinto tão estúpida, tão humilhada. Primeiro, você não é burro. Você está ferido, e tem todo o direito de estar. O que Christopher fez foi imperdoável. Mas e se Sidney estiver mesmo morrendo? E se? Pare. A voz de Clementine era firme. Pare aí mesmo. Mesmo que ela esteja morrendo, o que eu duvido, isso não lhe dá o direito de abandonar a esposa. Você não deixa a pessoa com quem se casou abandonada em um país estrangeiro. Ponto final. Enxuguei os olhos com o guardanapo da companhia aérea. Estou com a carteira dele. O que você quer dizer? Ele deixou cair a carteira quando saiu. Lá estão todos os cartões dele. Outro silêncio. Quando Clementine falou novamente, sua voz estava diferente. Calculando. Mari, você está pensando o que eu acho que você está pensando? Não sei o que estou pensando, admiti. Estou com muita raiva e magoada para pensar direito. Ótimo, disse ela. Continue com raiva. Raiva é melhor do que coração partido. Raiva resolve as coisas. Quando cheguei no JFK, peguei um táxi direto para casa, na nossa casa de arenito marrom em Brooklyn Heights. A casa que compramos juntos 3 anos atrás. A casa onde planejamos criar nossos filhos. A casa que agora parecia um mausoléu de sonhos desfeitos. Arrastei minha mala escada acima e entrei. Tudo estava exatamente como havíamos deixado. Correspondências empilhadas na mesa do corredor, plantas levemente murchas depois de 3 semanas sem água. As canecas de café que usamos na manhã em que saímos ainda estavam na pia. Era como caminhar por uma exposição de museu, a vida de Mariana e Christopher Connor. Antes que tudo desmoronasse, servi-me uma taça de vinho, nossa cara garrafa de Bordeaux que Christopher estava guardando para uma ocasião especial, e sentei-me à mesa da cozinha com sua carteira. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número internacional desconhecido. Cheguei a Londres no hospital com a Sidney. Ela está em cirurgia. Ligaremos quando puder. Amo vocês. Fiquei olhando para aquelas palavras até que elas ficaram borradas. Ele me amava, mas mesmo assim me deixou. Ele me amava, mas não o suficiente para ficar. Tomei um gole de vinho e abri sua carteira novamente. O cartão preto American Express me encarou, elegante, pesado e poderoso. O orgulho e a alegria de Christopher. Ele trabalhou muito para se qualificar e se gabou para seus amigos da faculdade de medicina por não ter limite de gastos. Peguei meu laptop e entrei em nossa conta corrente conjunta. Sempre mantivemos nossas finanças separadas, o salário dele como médico e a renda do meu diretor de marketing, mas tínhamos uma conta compartilhada para despesas domésticas e compras conjuntas. O saldo era de $3.247. Não foi exatamente um dinheiro que mudou minha vida, mas foi alguma coisa. Então fiz algo que nunca tinha feito antes. Pesquisei no Google, o que acontece quando você usa o cartão de crédito de outra pessoa sem permissão? Os resultados não foram animadores. Palavras como fraude, crime e prisão me chamaram a atenção. Mas, ao ler com mais profundidade, descobri algo interessante. Vários fóruns jurídicos mencionaram que os cônjuges tinham regras diferentes. Que em muitos estados, o que pertencia a um dos cônjuges legalmente pertencia a ambos. Não tinha certeza se isso era verdade, mas plantou uma semente. Meu telefone tocou. Clementina. Como você está?
Estou bebendo seu vinho caro e pesquisando sobre fraudes de cartão de crédito, eu disse. Ela riu, mas não foi um som feliz. Mari, preciso te contar uma coisa, e você não vai gostar. E agora? Fiz umas pesquisas online enquanto você estava no ar. Sobre Sidney Benson. Meu estômago se contraiu. E não houve acidente de carro. As palavras me atingiram como um golpe físico. O que você quer dizer? Quer dizer, verifiquei os registros do Hospital de Londres, boletins policiais, notícias locais. Nada. Nenhum acidente de carro envolvendo Sidney Benson na semana passada. Coloquei minha taça de vinho na mesa antes que ela caísse. Isso é impossível. Por que ela mentiria sobre algo assim? Porque ela queria levar Christopher até lá, obviamente. A voz de Clementine era gentil, mas firme. Mari, também encontrei as redes sociais dela. Ela postou a semana toda sobre planejar uma festa de aniversário enorme. Postou hoje de manhã sobre fazer o cabelo e as unhas para hoje à noite. A sala estava girando, então ela não está morrendo. Ela nem está machucada. Fechei os olhos e, de repente, pude ver tudo claramente. Sidney, manipuladora como sempre, criou uma crise que ela sabia que Christopher não seria capaz de ignorar. E Christopher, ainda tão pateticamente vulnerável aos jogos dela que abandonaria a esposa sem questionar. Mari, você ainda está aí? Estou aqui, sussurrei. Estou só processando. Escute, disse Clementine. Aquele homem jogou fora 5 anos de casamento por uma mentira. Ele te deixou abandonada num país estrangeiro por uma mulher que estava fazendo as unhas. Algo dentro de mim mudou. A tristeza ainda estava lá, mas estava sendo consumida por algo muito mais perigoso. Raiva. Raiva pura, fria e calculista. Clementine, eu disse baixinho. Quanto você acha que o Christopher tem disponível em todos os seus cartões de crédito? Por quê? Olhei para o cartão preto em cima da mesa, ao lado do meu laptop. Porque acho que está na hora de Christopher aprender o que acontece quando você abandona sua esposa por outra mulher. Não me ouça. Ele me abandonou. Ele a escolheu. E, ao fazer isso, abriu mão de qualquer direito à minha lealdade ou proteção. Peguei o cartão, sentindo seu peso. Ele quer acabar com o nosso casamento. Tudo bem, mas ele vai pagar por esse privilégio. Clementine ficou em silêncio por um longo momento. O que você está pensando? Estou pensando, eu disse, que Christopher está prestes a receber uma lição muito cara sobre consequências. Não dormi naquela noite. Em vez disso, sentei-me à mesa da cozinha com meu laptop, a carteira de Christopher e um crescente senso de propósito que me assustava com sua intensidade. Primeiro, pesquisei tudo o que pude sobre limites de cartão de crédito, responsabilidade conjugal e lei de divórcio em Nova York. O que descobri foi fascinante. Tecnicamente, eu poderia ser responsabilizado por qualquer dívida que Christopher contraiu desde que nos casamos. Mas o inverso também era verdade. Ele poderia ser responsabilizado por qualquer dívida que eu contraísse usando seus cartões, especialmente se eu pudesse provar que as cobranças eram para fins comerciais ou pessoais legítimos. E eu tinha um propósito muito legítimo em mente. Durante 3 anos sonhei em abrir minha própria consultoria de marketing. Eu tive experiência, 8 anos na Kendrick & Associates, lidando com grandes contas e criando campanhas premiadas. Eu tinha um relacionamento com os clientes. Eu tive a visão. O que eu nunca tive foi o capital. Os bancos não gostavam de emprestar dinheiro para novos negócios, especialmente aqueles iniciados por mulheres. Tentei 2 vezes nos últimos 2 anos e fui recusado nas 2 vezes, apesar do meu excelente crédito e histórico comprovado. Mas os cartões de crédito de Christopher poderiam resolver esse problema. Abri uma nova aba do navegador e comecei a precificar tudo o que precisaria. Desenvolvimento de site, branding, aluguel de espaço para escritório, marketing inicial, honorários advocatícios para a constituição, equipamento profissional. Os números foram significativos. Para fazer isso direito, para ter uma chance real de sucesso, eu precisaria de cerca de $150 mil. Eu não tinha ideia de quanto crédito disponível Christopher tinha em seus cartões, mas sabia que era substancial.
O cartão preto sozinho não tinha limite predefinido, e Christopher sempre foi meticuloso em pagar seus saldos e manter um crédito perfeito. Ao amanhecer, eu tinha um plano de negócios completo mapeado, orçamentos de fornecedores coletados e um cronograma que me permitiria configurar tudo em 2 semanas. Tudo o que eu precisava era de coragem para fazer isso. Meu telefone vibrou. Outra mensagem de Christopher. A cirurgia correu bem. Sydney está estável, mas ainda inconsciente. Hospedada em um hotel perto do hospital. Ligaremos mais tarde. Sinto sua falta. A audácia. Fiz uma captura de tela do texto e enviei para Clementine junto com uma mensagem. Ainda acha que eu não deveria aceitar o dinheiro dele? A resposta dela foi imediata. Pegue cada centavo. Foi aí que eu soube que realmente faria isso. A primeira compra foi a mais difícil. Dirigi até uma loja da Apple em Manhattan e comprei um novo MacBook Pro, um iPhone e um iPad. Tudo o que eu preciso para administrar meu negócio profissionalmente. O total chegou a $4.847. Quando o caixa perguntou meu método de pagamento, hesitei por um momento antes de entregar o cartão Chase Sapphire de Christopher. E o nome no cartão? Ela perguntou. Connor, eu disse, Mariana Connor. Tecnicamente não era mentira. Esse era meu nome legal. O fato de o cartão dizer Christopher em vez de Mariana não pareceu importar. O caixa apenas deu uma olhada e processou o pagamento. A transação ocorreu sem problemas. Saí daquela loja sentindo como se tivesse cruzado uma linha invisível. Agora não havia mais volta. Nos 3 dias seguintes, fiz uma maratona de gastos cuidadosamente calculada. Contratei a melhor empresa de desenvolvimento web da cidade para criar meu site de consultoria. $15.000. Paguei 6 meses de aluguel adiantado por um lindo espaço de escritório no Sorro. $18.000. Comprei móveis, equipamentos e suprimentos profissionais. $8.000. Contratei um especialista em branding para criar meu logotipo, cartões de visita e materiais de marketing. $5.000. Contratei um advogado empresarial para cuidar da minha constituição e estabelecer todas as estruturas legais necessárias. $7.500. Cada compra foi justificada, necessária e diretamente relacionada à construção do meu negócio. Se alguém questionasse essas cobranças, eu tinha recibos e documentação de tudo. Mas o melhor de tudo é que ninguém questionava nada. Os cartões de Christopher tinham limites tão altos e um histórico de pagamentos tão bom que até compras grandes eram aprovadas automaticamente. No 4º dia, eu já havia gasto quase $60.000 do dinheiro de Christopher e tinha uma consultoria de marketing totalmente operacional chamada Sage Strategic Solutions. Meu primeiro cliente já estava marcado. A Kendrick & Associates concordou em me contratar para a conta Peterson, um projeto no valor de $75.000 para o qual eles estavam tendo dificuldades para contratar pessoal interno. Eu ficaria bem, mais do que bem. Eu ia ter sucesso. Christopher, por outro lado, estava prestes a receber uma surpresa muito desagradável. A ligação veio na manhã de quinta-feira. Eu estava no meu novo escritório, reunindo-me com meu desenvolvedor web para revisar o design final do site quando meu telefone tocou. Nome de Christopher no identificador de chamadas. Deixei ir para o correio de voz. Ele ligou novamente imediatamente. Recusei a chamada. 3ª vez, eu respondi. Olá, Christopher. Mari, graças a Deus. Estou tentando falar com você. Sua voz soava tensa, cansada. Bom. Tenho estado ocupado, eu disse. Como está Sydney? Ela está. Ela está melhor. Muito melhor, na verdade. Ela terá alta amanhã. Que maravilha para vocês dois. Houve uma pausa. Mari, você parece diferente. Você está bem? Estou perfeita. Na verdade, nunca estive melhor. Outra pausa, mais longa dessa vez. Escute, preciso te perguntar uma coisa, e não fique chateada, mas você tem usado meus cartões de crédito? Eu sorri. Por que você perguntaria isso? Porque estou recebendo alertas no meu celular sobre cobranças altas, da Apple Store, de algum site, de aluguéis.
Mari, foram quase $60.000 em cobranças nos últimos dias. Eu disse, isso parece muito. Mari, isso não tem graça. Você usou meus cartões ou não? Usei nossos cartões. Sim, nossos cartões. Sua voz se elevou. Esses são meus cartões em meu nome. Somos casados, Christopher. O que é seu é meu, lembra? Você disse isso quando compramos a casa. Não é assim que os cartões de crédito funcionam, e você sabe disso. Recostei-me na minha linda cadeira de escritório nova e olhei pela janela para a movimentada Soho Street lá embaixo. Sabe o que é engraçado, Chris? Você está mais chateado com algumas cobranças nos seus preciosos cartões do que com o abandono da sua esposa no aeroporto. Silêncio. Mari, precisamos conversar sobre isso. Estou voltando para casa hoje à noite. Não. O que você quer dizer com não? Quer dizer, não precisamos falar sobre isso. Não precisamos falar sobre nada. Você fez sua escolha. Eu não escolhi Sydney em vez de você. Eu disse que ela sofreu um acidente. Não houve acidente. As palavras pairavam no ar entre nós. Eu podia ouvi-lo respirar. Era praticamente possível sentir sua confusão através do telefone. O que você quer dizer? Quer dizer, a sua preciosa Sydney nunca sofreu nenhum acidente. Ela nunca morreu. Ela mentiu para te levar até lá. E você estava tão pateticamente ansioso para correr até ela que nem pensou em verificar a história dela. E mesmo depois disso, você continuou com ela. Mais silêncio, mais longo desta vez. Como você sabe disso? Porque, ao contrário de você, eu realmente me dei ao trabalho de verificar. Não há registros hospitalares, nem boletins de ocorrência, nem notícias, nada. Ela inventou tudo. Eu podia ouvir algo que parecia um soluço do outro lado da linha. Mas ela estava no hospital quando cheguei. Ela tinha curativos. Provavelmente por causa de uma cirurgia plástica, se eu tivesse que chutar. Ou talvez ela tenha encenado tudo. Isso importa? Mari, se isso for verdade, então eu cometi um erro terrível. Sim, respondi calmamente. Você fez. Mas eu posso consertar isso. Eu posso consertar. Vou voltar para casa hoje à noite e podemos resolver isso juntos. Eu ri. Não era um som agradável. Christopher, você se lembra do que me disse no aeroporto? Aumentar. Você disse para ir para casa. Você disse que eu deveria cuidar das coisas lá. Você disse que voltaria em alguns dias, talvez uma semana. Fiquei chateado. Não estava pensando com clareza. Não, você estava pensando com muita clareza. Você estava pensando que Sydney era mais importante do que eu. Você estava pensando que a crise imaginária da sua ex-namorada era mais valiosa do que os sentimentos reais da sua esposa. Você estava pensando que eu era descartável. Isso não é verdade. Não é? Levantei-me e fui até a janela. Você me abandonou, Christopher. Você abandonou o nosso casamento no momento em que ela ligou. E agora quer voltar porque percebeu que ela te enganou. Mari, por favor. Eu te amo. Você me ama quando é conveniente, quando não há outra mulher exigindo sua atenção. Isso não é justo. Sabe o que não é justo? Minha voz estava subindo agora. 5 dias de raiva reprimida finalmente chegando. O que não é justo é ser abandonada pelo marido por causa de uma mentira. O que não é justo é ter que voltar para casa sozinha enquanto seu marido provavelmente está dormindo com a ex-namorada em um quarto de hotel em Londres. Eu não dormi com ela. Juro que não aconteceu nada. Não me importa se você dormiu com ela ou apenas segurou a mão dela enquanto ela fazia as unhas. Você a escolheu. Você me abandonou. E agora vai arcar com as consequências. Mari, sobre os cartões de crédito. E eles? Preciso que você pare de usá-los agora mesmo. E precisamos descobrir como pagar o que você já gastou. Sorri novamente, fria e cortante. Ou o quê? Ou terei que denunciá-los como cobranças fraudulentas.
Vá em frente, eu disse. Chame a polícia. Diga a eles que sua esposa usou seus cartões de crédito para abrir o negócio. Veja o que acontece com você. Mari, tenho recibos de tudo, Christopher. Cada compra é documentada, legítima e diretamente relacionada ao meu novo negócio. O negócio que estou abrindo com o dinheiro dos cartões que você abandonou comigo quando me deixou por outra mulher. Eu podia ouvi-lo respirando pesadamente. Mas a questão é a seguinte, continuei. Ainda não terminei de gastar o seu dinheiro. Nem de perto. Mari, você não pode. Eu posso, e vou. Você jogou fora o nosso casamento. Agora eu vou jogar fora a sua segurança financeira. Veja como você gosta de ser abandonada. Desliguei na cara dele. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, mas de alegria. Christopher Connor estava prestes a aprender que ações têm consequências, e eu estava apenas começando. Christopher tentou me ligar mais 17 vezes naquela noite. Ignorei cada uma delas. Depois fui às compras. Não compras aleatórias e maldosas, mas compras estratégicas. Comprei tudo o que precisava não apenas para começar meu negócio, mas para fazê-lo prosperar. 1 ano de licenças de software premium para design, gerenciamento de projetos e acompanhamento financeiro. $12.000. Equipamento fotográfico profissional para a criação de materiais de marketing. $8.500. 1 ano inteiro de hospedagem web premium, registro de domínio e serviços de segurança. $3.200. Ingressos para eventos de networking de alto nível e inscrições para conferências profissionais pelos próximos 6 meses. $15.000. Um guarda-roupa profissional completo da Brooks Brothers e Taylor. $8.000. Cada compra era calculada, justificável e devastadora para o crédito disponível de Christopher. Até sexta-feira à noite, eu havia gasto pouco mais de $125.000 em 5 dos 6 cartões de crédito dele. O sexto cartão, seu cartão preto American Express, foi meu trunfo. Eu estava guardando isso para algo especial. No sábado de manhã, Christopher apareceu em nossa casa. Eu estava tomando café na mesa da cozinha, revisando propostas de clientes no meu novo laptop, quando ouvi a chave dele na porta da frente. Mari, ele gritou. Eu não respondi. Ele me encontrou na cozinha, parecendo desgrenhada e desesperada de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Seu cabelo, normalmente perfeito, estava bagunçado, suas roupas amassadas, seus olhos vermelhos de exaustão. Precisamos conversar, ele disse. Nós? Não tirei os olhos do meu laptop. Ele sentou-se na minha frente e eu senti um cheiro de ar viciado de avião e colônia cara. A mesma colônia que eu adorava sentir no travesseiro dele. Mari, eu errei. Eu sei, o que fiz foi imperdoável, e eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Certo, eu disse, ainda sem olhar para ele. Eu fui um idiota. Sidney me enganou, e eu caí nessa como o idiota patético que aparentemente sou. Sua voz falhou. Ela nem ficou grata por eu ter vindo. O tempo todo que estive lá, ela só falava de um cara chamado Jeffrey com quem estava saindo. Ela me usou para chamar a atenção dele. Agora olhei para cima. Que triste para você. Mari, por favor. Eu sei que você está com raiva, e tem todo o direito de estar. Mas podemos resolver isso. Podemos fazer terapia. Podemos. Christopher, eu disse baixinho. Quero o divórcio. Ele realmente recuou. Não, não, Mari, você não quis dizer isso. É isso mesmo que eu quero dizer. Um erro. Eu cometi um erro, e você quer jogar fora 5 anos de casamento. Fechei meu laptop e finalmente dei-lhe toda a minha atenção. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se a situação fosse inversa, se eu tivesse te deixado abandonada no aeroporto para ir correndo encontrar meu ex-namorado, o que você faria? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Isso é diferente. Como? Porque você nunca faria isso. Você tem razão. Eu não faria isso, porque entendo o que significa casamento. Significa colocar seu cônjuge em primeiro lugar, mesmo quando é inconveniente.
Mesmo quando alguém do seu passado liga para falar de uma crise. Achei que ela estava morrendo. Você pensou o que queria pensar. Não verificou a história dela porque não queria. Parte de você provavelmente ficou emocionada por ter uma desculpa para vê-la novamente. Ele estremeceu, porque nós dois sabíamos que era verdade. Sobre o dinheiro, ele disse, mudando de assunto. O que tem? Mari? Você gastou mais de $100.000. Não posso pagar isso. Meus cartões de crédito estão no limite. Meu score de crédito vai acabar. E eu tenho contas para pagar. Você deveria ter pensado nisso antes de me deixar. Isso é abuso financeiro. Eu ri alto. Abuso financeiro? Você quer dizer, tipo, como você controlou nossas finanças conjuntas por 5 anos? Tipo, como você nunca me deixou colocar meu nome em nenhuma das contas de investimento? Tipo, como você tomou todas as decisões financeiras importantes sem me consultar? Isso não é a mesma coisa. Não é? Ele esfregou o rosto com as duas mãos. Mari, eu imploro. Por favor, pare de usar os cartões. Faça o que você quiser. Aconselhamento, terapia, uma segunda lua de mel, qualquer coisa. Não quero nada disso, eu disse. Quero você fora da minha casa. Nossa casa? Minha casa. A casa que estou prestes a vender para pagar minha nova vida. Seu rosto ficou branco. Você não pode vender a casa sem a minha assinatura. Eu sorri. Posso. Já investiguei. Como ainda não nos divorciamos, posso entrar com uma petição judicial para uma venda emergencial se eu puder provar as dificuldades financeiras causadas pelo abandono do meu cônjuge. Isso foi um blefe completo. Eu não tinha ideia se isso era realmente verdade, mas Christopher parecia em pânico o suficiente para acreditar. Mari, por favor. Me desculpe. Me desculpe mesmo. O que você quer que eu faça? Quero que você vá embora. Esta é minha casa também. Então chame a polícia, eu disse. Explique a eles como sua esposa está te mantendo longe da casa onde você a abandonou para ficar com outra mulher. Veja quanta compaixão você recebe. Ele me encarou por um longo momento, e vi algo morrer em seus olhos. A esperança, talvez, de que ele pudesse sair dessa com seu charme. O que aconteceu com você? Ele sussurrou. Você não é a mulher com quem me casei. Você tem razão, eu disse. A mulher com quem você se casou foi ingênua o suficiente para confiar em você. Ela foi estúpida o suficiente para acreditar que o marido a escolheria em vez da ex-namorada. Ela foi fraca o suficiente para aceitar ser tratada como a segunda melhor. Fiquei de pé, elevando-me sobre ele na minha cadeira. Aquela mulher se foi, Christopher. Você a matou quando se afastou dela no aeroporto Charles de Gaulle. O que resta é alguém que entende exatamente o seu valor. Ele foi embora sem dizer mais nada. Naquela noite, fiz uma última compra com seu cartão American Express preto. Comprei uma passagem de primeira classe para Bali, com partida no fim de semana seguinte. Férias de um mês em um resort de luxo, com tratamentos de spa, passeios privativos e todos os cuidados e mimos que eu precisava para começar minha nova vida do jeito certo. O custo total foi de $47.000. Os cartões de crédito de Christopher estavam completamente estourados. Seu crédito disponível era exatamente $0. Meu telefone vibrou com uma mensagem dele. Mari, por favor. Estou hospedada num hotel porque não consigo nem pagar a entrada de um apartamento. Você destruiu meu crédito. Por favor, imploro que pare com isso. Apaguei a mensagem sem responder. Disse que liguei para Clementine. Como vai a guerra? Ela perguntou. Acho que estou ganhando, eu disse. Ótimo. Esse desgraçado merece tudo o que está recebendo. Clement, preciso que você me faça um favor. Qualquer coisa. Preciso que você ligue para o meu advogado na segunda-feira. Quero pedir o divórcio e garantir que Christopher não possa mexer em nenhum dos ativos comerciais que construí com o crédito dele. Considere feito. Mais alguma coisa? Olhei ao redor da casa que Christopher e eu dividíamos. A casa que não parecia mais um lar. Eu disse.
Encontre um bom corretor de imóveis. É hora de vender este lugar. Mari. Estou orgulhoso de você. Sei que é difícil, mas você está lidando com isso como uma guerreira. Depois de desligar, servi-me de outra taça do vinho caro de Christopher e brindei ao meu reflexo na janela da cozinha por novos começos e por garantir que Christopher Connor nunca esquecesse o custo de trair sua esposa. Os papéis do divórcio foram entregues a Christopher na manhã de terça-feira no hospital onde ele trabalhava. Sei disso porque sua colega, doutora Renata Troy, me ligou achando que eu deveria saber que meu marido havia sido humilhado publicamente na frente de seus colegas e agora era alvo de muitas fofocas. Mariana, espero que você não se importe que eu ligue, mas estou preocupada com Christopher. Ela disse, ele está diferente desde que voltou da Europa. Distraído, estressado. E então, esta manhã, com os papéis do divórcio. Agradeço sua preocupação, Renata, mas Christopher e eu não somos mais um problema para você se preocupar. Eu entendo que você esteja passando por um momento difícil, mas Christopher é um bom homem. Christopher é um homem que abandonou a esposa no aeroporto para ficar com a ex-namorada, eu disse calmamente. Não acho que bom seja a palavra que eu usaria para descrevê-lo. Houve silêncio do outro lado da linha. Eu não sabia disso, Renata finalmente disse. A maioria das pessoas não. Christopher é muito bom em administrar sua imagem, mas você sabe o que dizem sobre caráter ser o que você faz quando ninguém está olhando. Depois que desliguei, senti uma pequena pontada de culpa. Renata sempre foi gentil comigo nos eventos sociais do hospital, mas essa culpa desapareceu rapidamente quando me lembrei do rosto de Christopher enquanto ele se afastava de mim em Paris. Os papéis do divórcio foram apenas o começo. Em uma semana, o mundo cuidadosamente construído por Christopher começou a desmoronar de forma espetacular. Primeiro, seus cartões de crédito foram recusados quando ele tentou pagar o almoço no refeitório do hospital na frente de seus colegas. A humilhação, de acordo com as fofocas que chegaram até mim por meio de conhecidos em comum, era excruciante. Depois seu carro foi retomado. Aparentemente, o financiamento do carro dele estava vinculado a um dos cartões de crédito que eu havia estourado. E quando ele não conseguiu fazer o pagamento, o banco agiu rapidamente. Ouvi sobre isso da nossa vizinha, a senhora Oziel, que assistiu da janela enquanto o caminhão de reboque levava o precioso BMW M5 de Christopher. O carro que ele passava horas polindo todo fim de semana. Que pena, cacarejou a senhora Oziel. Ele parecia tão chateado. Está tudo bem com vocês dois, querida? Está tudo perfeito, assegurei-lhe. O Christopher está apenas aprendendo algumas lições de vida importantes. Mas a verdadeira devastação veio quando a administração do hospital descobriu seus problemas financeiros. Na medicina, especialmente na prática privada, a instabilidade financeira é vista como um risco. Os médicos devem ser pilares da comunidade, estáveis e confiáveis. Quando se espalhou a notícia de que o Dr. Christopher Connor não conseguia nem pagar as prestações do carro, sua reputação sofreu um duro golpe. O golpe final veio quando o pedido de indenização de um dos seus pacientes foi negado devido às contas não pagas da sua clínica. Contas que ele não conseguia pagar porque seu crédito comercial estava vinculado ao seu crédito pessoal, que eu havia destruído sistematicamente. O conselho médico iniciou uma investigação sobre a gestão de seu consultório. Embora não pudessem revogar sua licença apenas por problemas financeiros, certamente poderiam dificultar sua vida. Christopher me ligou numa sexta-feira à noite, soluçando. Mari, por favor, você tem que parar com isso. Vou perder tudo. Você já perdeu tudo, eu disse, pintando as unhas de um lindo tom de vermelho. Você perdeu tudo no momento em que escolheu Sidney em vez de mim? Eu cometi um erro. Você fez uma escolha. E escolhas têm consequências. O hospital está questionando minha aptidão para exercer a profissão. Meus pacientes estão perdendo a confiança em mim. Provavelmente terei que fechar meu consultório. Que pena. Mari, estou morando em um motel. Não posso pagar um apartamento porque meu crédito está destruído. Estou comendo macarrão instantâneo no jantar. Por favor, eu imploro. Só me diga o que você quer. O que eu preciso fazer para acabar com isso? Parei de pintar as unhas para considerar seriamente sua pergunta. Quero que você entenda como é ser abandonado, eu disse finalmente.
Quero que você saiba como é ter a pessoa em quem você mais confiava no mundo te jogando fora como lixo. Agora eu entendo. Eu entendi. Eu estava errado. Você sabe? Porque eu acho que não. Levantei a mão para admirar minha manicure. Quando você me deixou naquele aeroporto, não me deixou apenas fisicamente. Você me deixou emocionalmente, financeiramente e socialmente. Você me fez parecer um idiota para todos que nos conheciam. Mari, eu ainda não terminei. Você me humilhou. Você me fez questionar meu valor, meu julgamento, toda a minha compreensão do nosso relacionamento. Você quebrou algo dentro de mim que ainda estou tentando consertar. Eu sei e sinto muito. Então, agora você pode experimentar a mesma sensação. Você vai saber como é ver seu mundo desmoronar por causa das escolhas egoístas de outra pessoa. Mas, Mari, eu te amo. Mas você não me ama o suficiente para me colocar em primeiro lugar quando é preciso. Eu podia ouvi-lo chorando do outro lado da linha. E o perdão, ele sussurrou. E as segundas chances? E eles? Eu não mereço uma segunda chance? Pensei sobre essa questão por um longo momento. Era essa pergunta que me mantinha acordado algumas noites. A pergunta que meu terapeuta me fazia toda semana. Christopher, eu disse finalmente, me responda uma coisa. Se Sidney te ligasse amanhã com outra crise, outra emergência, outra história triste que exigisse que você escolhesse entre ela e eu, o que você faria? O silêncio durou tanto tempo que pensei que ele tivesse desligado. Mari, foi o que pensei, eu disse e desliguei. A verdade é que Christopher me mostrou quem ele realmente era, e eu acreditei nele. 3 semanas depois, eu estava em Bali tomando um smoothie de manga em uma praia particular e revisando e-mails de clientes no meu tablet quando Clementine ligou com novidades. Mari, você precisa ouvir isso. E agora? A família de Christopher o rejeitou. Sentei-me na minha cadeira de praia. O que? O irmão dele, Jeffrey, me ligou. Aparentemente, a família inteira descobriu o que o Christopher fez com você em Paris e está furiosa. A mãe dele está particularmente furiosa. Ela sempre gostou mais de você, de qualquer forma. Isso foi inesperado. A família de Christopher sempre foi muito unida e solidária. Para eles, se voltarem contra ele significava que a história tinha se espalhado de uma forma que o fazia parecer irremediavelmente mal. Como eles descobriram? Sidney. Sidney contou à família. Clementine riu, mas não foi um som feliz. Ah, melhora. Aparentemente, quando Christopher voltou de Londres, ele tentou se reconectar com ela. Ficou ligando e mandando mensagens, dizendo que tinha largado a esposa por ela e que eles deveriam ficar juntos agora. E Sidney não queria nada com ele. Ela só estava usando ele para chamar atenção e obter validação, como você previu. Quando ele não aceitou um não como resposta, ela ficou irritada e decidiu lhe dar uma lição. Fechei os olhos, já temendo o que viria a seguir. Ela postou a história toda nas redes sociais. Capturas de tela das mensagens desesperadas dele, mensagens de voz dele implorando para que ela lhe desse uma chance, tudo. Ela o pintou como um homem casado e patético que abandonou a esposa por ela e depois não a deixou em paz. Jesus! Viralizou, Mari, não em grande escala, mas o suficiente para que todos na rede de faculdades deles vissem. E, claro, o irmão do Christopher viu e mostrou para a família toda. Senti uma estranha mistura de satisfação e náusea. Eu queria que Christopher enfrentasse as consequências de suas ações, mas esse nível de humilhação pública foi quase demais até para mim. Quase. Tem mais, continuou Clementine. O irmão dele também me contou que Christopher tentou pedir dinheiro emprestado aos pais para pagar a dívida do cartão de crédito. Quando descobriram quanto ele devia e por quê, recusaram e disseram para ele não entrar em contato com eles novamente até aprender a ser um marido decente. Quanto ele deve? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Mais de $200.000, incluindo juros e multas por atraso. O número foi impressionante até para mim. Eu havia gasto cerca de $170.000, mas com as taxas de juros dos cartões de crédito e multas por pagamentos perdidos, a dívida aumentou rapidamente. Ele está acabado, disse Clementine sem rodeios. O crédito dele está destruído.
A família dele não fala mais com ele. A carreira dele está em ruínas, e ele está morando num quarto de motel comendo sanduíches de posto de gasolina. Eu deveria ter me sentido triunfante. Era exatamente isso que eu queria, Christopher sofrendo as consequências de sua traição, entendendo como era perder tudo por causa das escolhas de outra pessoa. Dito isto, eu me sentia vazio. Mari, você ainda está aí? Estou aqui, eu disse. Só pensando no que, se isso me faz sentir melhor. E faz isso. Olhei para o oceano azul imaculado, para o paraíso que eu estava experimentando graças ao dinheiro de Christopher, e tentei fazer um inventário das minhas emoções. Satisfação? Sim. Alívio? Com certeza. Felicidade? Isso era mais difícil de definir. Não sei, admiti. Achei que seria melhor do que isso. A vingança é complicada, disse Clementine gentilmente. Você queria justiça e a obteve. Mas a justiça não apaga a dor que ele lhe causou. Não desfaz a traição. Ela estava certa. É claro que a queda de Christopher não mudou o fato de que ele havia partido meu coração, destruído minha confiança e alterado fundamentalmente a maneira como eu me via em meus relacionamentos, mas provou algo importante. Ações têm consequências, mesmo para homens charmosos e bem-sucedidos que acham que podem tratar as pessoas como quiserem. Tem mais uma coisa, disse Clementine. O Jeffrey também mencionou que o Christopher tem tentado entrar em contato com você por meio de amigos em comum. Ele está desesperado para falar com você. Não tenho nada a dizer a ele. Ele está dizendo que quer se redimir. Que agora entende que o que fez foi errado e quer encontrar uma maneira de ganhar o seu perdão. Muito pouco, muito tarde. Foi o que eu disse ao Jeffrey. Mas, Mari, preciso perguntar, qual é o seu objetivo final aqui? Christopher está destruído. Seu divórcio está em andamento. Seu negócio está prosperando. Em que ponto você considera sua vingança completa? Era uma pergunta justa. Eu havia alcançado tudo o que havia planejado. Christopher havia perdido sua segurança financeira, seus relacionamentos familiares, sua reputação profissional e sua posição social. Ele estava passando pelo mesmo tipo de abandono devastador que ele havia infligido a mim. Mas algo dentro de mim ainda não estava satisfeito. Havia mais uma lição que eu precisava que Christopher aprendesse. Saberei quando for o suficiente, disse a Clementine. Mas ainda não chegamos lá. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para o Christopher. Ele atendeu no primeiro toque, com a voz desesperada e esperançosa. Mari, meu Deus, Mari, estou tentando falar com você há semanas. Eu sei, eu disse calmamente. Recebi suas mensagens. Você? Você está bem? Ouvi dizer que você estava viajando. Estou em Bali, me divertindo muito, na verdade. O resort é lindo. Os tratamentos de spa são incríveis e o clima está perfeito. Houve silêncio do outro lado da linha. Você está em Bali, ele repetiu categoricamente. Voos de primeira classe, resort 5 estrelas, acesso privativo à praia. É bem luxuoso. Recomendo muito. Meu. Como você está pagando por isso? Da mesma forma que paguei por todo o resto, com seus cartões de crédito. Mas eu pensei que você já tivesse terminado com isso. Ah, não, Christopher. Ainda não terminei. Mari, por favor. Não aguento mais isso. Estou me afogando. Perdi meu emprego. Minha família não fala comigo. Estou morando em um motel. Eu sei. Ouvi falar das postagens da Sydney nas redes sociais. Imagino que seja bem constrangedor para você. Ela me destruiu, postou conversas privadas, me fez parecer um stalker. Toda a minha rede profissional viu. Que horrível, eu disse sem nenhum traço de simpatia na voz. Mari, preciso que você saiba de uma coisa. Nunca dormi com a Sydney. Nem em Londres. Desde que nos casamos. Sei que você provavelmente não acredita em mim, mas é verdade. Eu acredito em você, eu disse, surpreendendo-o. Você? Você faz? Claro que sim.
A Sydney nunca se interessou sexualmente por você. Ela só queria provar que podia te fazer dançar conforme a música dela sempre que quisesse. E você fez, não foi? Você pulou no momento em que ela ligou. Sim, ele sussurrou. Eu fiz. A questão é, Christopher, você entende por que isso foi tão devastador para mim? Porque eu a escolhi em vez de você. Mais profundo que isso. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Por quê? Porque eu te mostrei que você não era minha prioridade, que você não era a pessoa mais importante da minha vida. Está ficando mais quente. Porque quebrei a promessa fundamental do casamento, abandonar todos os outros e colocar você em primeiro lugar. Aí está, eu disse. Você finalmente está começando a entender. Mari, se você puder me perdoar, se você puder me dar outra chance, eu juro que eu nunca. Christopher, interrompi. Quero que você me escute com muita atenção. Ok. Não estou ligando para você se reconciliar. Não estou ligando para te perdoar. Estou ligando para te dar uma última escolha. Que tipo de escolha? Respirei fundo e dei o ultimato que vinha planejando há semanas. Você pode passar o resto da vida tentando se reconstruir a partir dos destroços da sua situação atual. Declarar falência. Recomeçar do zero. Talvez encontrar uma maneira de consertar seus relacionamentos com sua família e colegas. Levará anos, talvez décadas, mas é possível. Ou você pode me provar que realmente aprendeu alguma coisa com essa experiência. Como? Há uma mulher chamada Jessica Alson no Hospital St. Mary's, em Londres. Ela é uma médica iniciante, brilhante, trabalhadora e completamente dedicada ao seu noivo, David. Eles estão juntos há 6 anos e noivos há 2. Ok. Na semana passada, a ex-namorada de David, Danielle, entrou em contato com ele contando uma história triste sobre precisar da ajuda dele em uma crise. David está pensando em largar tudo para ir até ela, mesmo que isso signifique abandonar Jessica em um momento crítico da carreira dela. Mari, o que você está dizendo? Estou dizendo que você vai ligar para o David Benson. Sim, ele é primo da Sydney. Não é irônico? E você vai contar a ele exatamente o que acontece quando um homem abandona a parceira pela ex. Você vai compartilhar sua história em detalhes e convencê-lo a não cometer o mesmo erro que você. E se eu fizer isso? Se você fizer isso, e se o David decidir ficar com a Jessica em vez de correr para a ex, então considerarei nosso negócio encerrado. Pararei de usar seus cartões. Ajudo você a elaborar um plano de pagamento da dívida. E até mesmo recomendarei a alguns colegas que talvez estejam dispostos a lhe dar uma segunda chance profissional. E se eu não? Se não, continuo minhas férias aqui em Bali enquanto seu crédito durar. E depois disso, começo a vender seus pertences para financiar minha próxima aventura. Christopher ficou em silêncio por tanto tempo que me perguntei se a ligação havia caído. Mari, ele disse finalmente, como você sabe sobre David e Jessica? Eu sorri, mesmo que ele não pudesse ver. A Sydney me contou. Temos tido conversas muito interessantes desde que a publicação dela nas redes sociais viralizou. Acontece que ela é bem tagarela quando acha que tem público para o seu drama. Você andou falando com o Sydney? Ah, sim. Ela entrou em contato comigo depois que viu a notícia do nosso divórcio. Queria trocar impressões sobre o perdedor patético que você é. Nos unimos por causa do seu desespero. Jesus, Mari. Foi a Sydney quem me contou sobre a situação do David. Ela achou hilário que a prima dela pudesse cometer o mesmo erro que você. Mas não acho nada engraçado. Acho trágico quando pessoas boas se machucam porque alguém em quem confiam faz escolhas egoístas. Então é isso, algum tipo de teste. Chame do que quiser, mas está a sua chance de fazer algo de bom com os destroços da sua vida, impedir que outra mulher passe pelo que você me fez passar. E se David não me ouvir? Isso não é problema seu. Seu trabalho é contar a ele a verdade sobre o que acontece quando você escolhe seu ex em vez do seu parceiro. O que ele faz com essa informação é problema dele. Mari, por que você está fazendo isso? Era uma pergunta que eu tinha me feito muitas vezes nas últimas semanas. Porque eu quero saber se você está realmente arrependido ou se só está arrependido por ter sido pego.
Quero saber se você aprendeu alguma coisa destruindo nosso casamento ou se você é apenas mais um homem egoísta que acha que charme e desculpas podem consertar tudo. Como você vai saber se eu realmente faço isso? Eu vou saber, eu disse. Jéssica é amiga de um amigo. Se David fizer a escolha certa, a notícia chegará até mim. E você vai parar mesmo de usar meus cartões. Me ajude com a dívida. Eu vou. Por que você me ajudaria depois de tudo o que aconteceu? Pensei seriamente na questão. Porque, apesar de tudo o que você fez, Christopher, eu não quero te ver sem teto e desamparado pelo resto da vida. Eu queria que você entendesse as consequências dos seus atos. E eu queria que você sofresse do jeito que me fez sofrer. Missão cumprida em ambos os aspectos. Mas a vingança é exaustiva e, em última análise, vazia. Prefiro canalizar minha energia para construir minha nova vida do que continuar destruindo a sua antiga. Mari, você acha que há alguma chance de a gente se resolver? Talvez não agora, mas algum dia. A pergunta pairava no ar entre nós, carregada de esperança, desespero e o fantasma do que costumávamos ser. Não, eu disse gentilmente, mas com firmeza. Essa parte da nossa história acabou, Christopher. Mas isso não significa que a sua história tenha que acabar mal. Você ainda pode escolher ser um homem melhor do que aquele que me abandonou naquele aeroporto. Eu entendo, ele disse calmamente. Você quer? Sério? Acho que sim. Você está me dando a chance de ajudar outra pessoa a evitar o erro que eu cometi. De evitar que outro relacionamento termine como o nosso. Exatamente. Isso não vai nos unir novamente. Não, nada fará isso. Mas pode te ajudar a conviver consigo mesmo. E se eu fizer isso, você realmente vai me ajudar a me reerguer. Eu vou. Não porque eu te perdoo e não porque eu queira que sejamos seus amigos, mas porque acredito em segundas chances para pessoas que realmente aprendem com seus erros. Sim. Se vale a pena, eu realmente sinto muito. Não apenas pelas consequências, mas pelo que fiz com você. Você merecia muito mais. Sim, eu disse. Eu fiz. Depois que desliguei o telefone, sentei-me na minha praia particular em Bali e observei o pôr do sol pintar o céu em tons brilhantes de laranja e roxo. Pela primeira vez em meses, senti algo próximo da paz. Christopher enfrentaria esse desafio final ou não? De qualquer forma, eu lhe dei as ferramentas para reconstruir sua vida, se ele escolhesse usá-las. O resto era com ele. Voltei de Bali uma semana depois, bronzeado, revigorado e pronto para começar o próximo capítulo da minha vida. Meu negócio estava prosperando. 3 novos clientes assinaram contratos enquanto eu estava fora, e minhas projeções de receita para o primeiro ano estavam superando minhas expectativas mais otimistas. Clementine me pegou no aeroporto e a primeira coisa que ela disse foi: "Você está diferente." Diferente bom ou diferente ruim? Poderosamente diferente. Como se você tivesse descoberto alguma coisa. Ela não estava errada. Em algum lugar entre as sessões de yoga ao nascer do sol e as contemplações na piscina infinita, alcancei uma espécie de clareza sobre minha situação. Christopher me traiu da pior maneira possível, e eu o fiz pagar por isso de uma forma igualmente devastadora. Estávamos, de uma forma estranha, quites. A questão agora era se ele se mostraria capaz de crescer ou continuaria o mesmo homem egoísta que se afastou de mim em Paris. Alguma notícia do Christopher? Perguntei enquanto dirigíamos pelo Queens em direção a Manhattan. Rádio mudo desde sua ligação, mas tive notícias de Jeffrey, irmão de Christopher. O que ele queria? Na verdade, para me desculpar, em nome da família. Eles se sentem péssimos por não terem visto o verdadeiro caráter de Christopher antes, e queriam que você soubesse que não apoiam o que ele fez. Isso é até legal. Jeffrey também mencionou que eles estariam dispostos a ajudar Christopher a se reerguer, mas somente se ele provar que aprendeu com seus erros. Eles não estão mais interessados em alimentar o egoísmo dele. Essa foi uma notícia interessante. A família de Christopher sempre foi sua rede de segurança, as pessoas que o seguravam quando ele caía. O fato de agora estarem condicionando seu apoio significava que eles entendiam a gravidade do que ele havia feito. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é Jéssica Hassan.
Queria agradecer pelo que seu ex-marido fez. David fez a escolha certa e estamos mais fortes do que nunca. Espero que você encontre a felicidade. Mostrei o texto para Clementine. Puta merda, ela disse. Ele realmente fez isso. Aparentemente. O que você acha disso? Pensei nisso enquanto enfrentávamos o trânsito na ponte Queensboro. Como me senti? Surpreso? Certamente. Eu não tinha certeza se Christopher faria isso. Orgulhoso, talvez. Foi a primeira coisa altruísta que ele fez em meses. Mas, principalmente, senti um encerramento. Christopher provou que era capaz de colocar o bem-estar de outra pessoa acima de seus próprios desejos, mesmo quando isso não o beneficiava diretamente. Foi um pequeno passo, mas importante. Acho, eu disse finalmente, que estou pronta para seguir em frente. Naquela noite, liguei para Christopher do meu novo apartamento, um lindo apartamento de um quarto no Sorro, perto do meu escritório, com janelas do chão ao teto e vista para o horizonte da cidade. Mari, ele pareceu chocado ao ouvir isso de mim. Recebi uma mensagem de Jessica Alson. Ah, isso, me diga o que aconteceu. Christopher ficou quieto por um momento. Liguei para o David como você pediu. Contei a ele toda a história. O que eu fiz com você, como isso destruiu nosso casamento, como perdi tudo porque fui egoísta e burra demais para dar valor ao que tinha. E ele ouviu, realmente ouviu. Fez muitas perguntas sobre como você se sentia, como era ser abandonado, se eu achava que algum dia conseguiria reconquistar sua confiança. O que você disse a ele? Eu disse a ele a verdade. Que eu tinha quebrado algo irreparável e que, por mais que eu lamentasse, alguns erros são irreparáveis. E então ele me agradeceu e desligou. Descobri mais tarde, por meio de sua prima Sydney, que ele decidiu não ir para a casa da ex e ficou com Jessica. Como isso faz você se sentir? Sinceramente, parece a primeira coisa boa que fiz desde que todo esse pesadelo começou. Talvez a primeira coisa boa que fiz em anos. Eu podia ouvir algo diferente em sua voz. Uma humildade que não existia antes. Um reconhecimento do peso que suas escolhas carregavam. Christopher, quero que você entenda uma coisa. O que você fez por David e Jessica? Era isso que você deveria ter sido para mim. Esse era o marido que eu merecia. Eu sei, disse-lhe baixinho. Eu sei disso agora. É tarde demais para nós. Mas não é tarde demais para você ser esse homem para outra pessoa algum dia. Mari, sobre a dívida. Eu falei sério. Vou te ajudar a elaborar um plano de pagamento. E já conversei com um colega da Kendrick & Associates sobre um possível trabalho de consultoria. Não será tão prestigioso quanto o seu antigo escritório, mas é um começo. Por quê? Sua voz falhou. Por que você está me ajudando? Porque você me provou algo esta noite. Você provou que pode escolher a felicidade de outra pessoa em vez dos seus próprios desejos. Você provou que pode ser o homem com quem eu pensei que tinha me casado. Mas não para você. Não para mim. Esse navio já zarpou, Christopher. Mas isso não significa que você não possa reconstruir sua vida e transformá-la em algo melhor. Eu entendo. Você sabe? Porque eu preciso que você realmente entenda isso, Christopher. O homem que me deixou naquele aeroporto era egoísta, irrefletido e cruel. Mas o homem que ligou para David Benson e impediu que outro relacionamento terminasse em traição é alguém que eu posso respeitar, mesmo que eu não possa mais amá-lo. Eu quero ser esse homem, o segundo. Então seja ele todos os dias, em cada escolha que fizer. Seja o homem que coloca os outros em primeiro lugar, que cumpre suas promessas, que entende que amar é um verbo, não apenas um sentimento. Nós dois ficamos em silêncio por um longo momento. Mari, disse-lhe finalmente. Sim, eu realmente sinto muito por tudo isso. Sei que isso não muda nada, mas eu precisava que você soubesse. Eu sei que sim, eu disse. E, Christopher, se valer a pena, eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço me livrar dessa raiva. Obrigado, ele sussurrou. Cuide-se, Christopher. Tente ser feliz. Você também, Mari. Você merece toda a felicidade do mundo.
Depois que desliguei, servi-me uma taça de vinho e fiquei em pé na janela, olhando para as luzes da cidade. Em algum lugar, Christopher estava começando o longo processo de reconstrução de sua vida. Seria difícil e não haveria garantias de sucesso. Mas ele recebeu uma segunda chance de se tornar um homem melhor. Quanto a mim, eu tinha um negócio próspero, uma vida nova e linda, e a duras penas a certeza de que eu era forte o suficiente para sobreviver à traição e sair dessa. Meu telefone vibrou com uma notificação da minha conta comercial do Instagram. Outro cliente em potencial, atraído pelas fotos do meu retiro em Bali e impressionado com o rápido crescimento da minha empresa. Sorri e comecei a rascunhar uma resposta. O futuro era brilhante e inteiramente meu. Um ano depois, em uma movimentada tarde de quinta-feira, eu estava no meu escritório quando Clementine ligou com uma fofoca que percebi que não precisava mais ouvir. Christopher está noivo, ela anunciou sem preâmbulos. Bom para ele, eu disse e falei sério. É isso. Essa é toda a sua reação. O que você quer que eu diga? Espero que ele tenha aprendido a ser um bom marido desta vez. Mari, faz menos de um ano que seu divórcio foi finalizado. As pessoas agem rápido quando aprendem lições difíceis, eu disse. Ela é legal? Pelo que ouvi dizer, ela é assistente social, muito pé no chão, muito focada em ajudar os outros. O oposto da Sydney em todos os sentidos. Parece que ele escolheu bem. Você está realmente bem com isso? Olhei ao redor do meu escritório, o escritório que eu havia construído com os cartões de crédito de Christopher, agora cheio de prêmios, depoimentos de clientes e evidências do sucesso que eu havia criado a partir das cinzas do meu casamento. Clementine. Há um ano, eu era uma mulher cujo marido a abandonou em um aeroporto pela ex-namorada. Hoje, sou CEO de uma consultoria de marketing que acaba de fechar um contrato de 7 dígitos com uma empresa da Fortune 500. O noivado de Christopher não muda a minha vida em nada. Mas não te incomoda que ele fique feliz depois do que fez? Não, respondi, surpreendendo-me com o quanto eu falava sério. Não. Christopher pagou pelos seus erros. Ele perdeu a profissão, os relacionamentos familiares, a segurança financeira, a posição social. Ele sofreu o mesmo tipo de abandono devastador que me infligiu. E agora ele pode recomeçar. Todos nós podemos recomeçar, Clementine. É esse o ponto. Christopher aprendeu algo ao perder tudo, e agora ele tem a chance de melhorar. Eu aprendi algo ao destruir tudo, e agora tenho a vida que realmente queria. Você não sente falta dele? Nem um pouco. Pensei na questão honestamente. Senti falta do Christopher? Eu sentia falta da ilusão dele, do marido encantador e dedicado com quem eu pensava que tinha me casado. Mas esse homem nunca existiu de verdade. O verdadeiro Christopher era alguém que abandonava a esposa para ir à festa de aniversário da ex-namorada. Sinto falta de ser casada, eu disse finalmente. Sinto falta de ter um parceiro ou alguém com quem compartilhar experiências. Mas não sinto falta do Christopher especificamente. Senti falta do relacionamento que eu pensava que tínhamos, não do relacionamento que realmente tínhamos. Justo. Então, o que vem a seguir para Mariana Connor, magnata dos negócios? Bem, primeiro sou Mariana Sade agora. Mudei legalmente meu nome de volta para meu nome de solteira há 6 meses. Adorei. Muito poderoso. E quanto ao que vem a seguir, estou pensando em expandir internacionalmente. Talvez abrir um escritório em Londres. Londres? Como onde Sydney mora? Eu ri. A Sydney se mudou para Nova York há 3 meses. Você não soube? Ela está namorando um cara de Wall Street agora, e está postando tudo nas redes sociais. Claro que sim. O escritório de Londres seria puramente estratégico. Há um mercado enorme para especialistas americanos em marketing na Europa, e agora tenho o capital para fazê-lo funcionar. Era verdade. Entre o sucesso do meu negócio e o dinheiro que ganhei com a venda da casa em Brooklyn Heights, eu estava em uma posição financeira melhor do que jamais estive na minha vida. Mari. Estou orgulhosa de você. Sei que este último ano foi um inferno em muitos aspectos, mas você lidou com isso como uma campeã. Obrigado. Não foi fácil, mas valeu a pena. Depois de desligar,
Fui até a janela do meu escritório e olhei para a movimentada Soho Street lá embaixo. Em poucas horas, eu tinha planos de jantar com James, o arquiteto que eu estava consultando nos últimos 3 meses. Ele era gentil, engraçado e surpreendentemente descomplicado. Nada se compara ao drama intenso do meu casamento com Christopher. Estávamos levando as coisas devagar, ambos carregando cicatrizes de relacionamentos anteriores. Mas havia potencial ali, a possibilidade de algo real e saudável, construído com base no respeito mútuo. Meu telefone vibrou com uma mensagem. Estou ansioso por hoje à noite. Escolhi um novo restaurante que acho que você vai adorar. Sorri e respondi. Mal posso esperar. Hoje foi produtivo. Fechamos o negócio com o Kendrick. Parabéns. Agora com certeza precisamos comemorar. Enquanto arrumava meu laptop e me preparava para sair, refleti sobre o quanto minha vida havia mudado desde aquele dia terrível no aeroporto Charles de Gaulle. Christopher me ensinou que eu não aceitaria em um relacionamento. Ele me mostrou que eu era forte o suficiente para me afastar de alguém que não me valorizava, mesmo que isso significasse destruir tudo o que construímos juntos. A vingança foi satisfatória, mas, no final das contas, era apenas uma ponte entre minha antiga vida e a nova. A verdadeira vitória foi a vida que construí do outro lado, o negócio, a independência, o conhecimento de que eu poderia sobreviver a qualquer coisa e sair mais forte. Christopher se casaria com sua assistente social e, com sorte, se tornaria o marido que ela merecia. Eu continuaria construindo meu império e talvez eventualmente encontrasse alguém que entendesse que amor significava escolher seu parceiro todos os dias, especialmente quando era difícil. E em algum lugar em Londres, David e Jessica provavelmente estavam planejando seu futuro juntos. Grato ao estranho que ligou para David no momento certo e o convenceu de que algumas escolhas não podem ser desfeitas. Ao sair para o ar quente da noite, senti algo que não sentia há anos. Satisfação completa com a minha vida exatamente como ela era. Christopher Connor me deu o maior presente possível quando me abandonou naquele aeroporto. Ele me forçou a me tornar a mulher que eu sempre quis ser. Forte, independente e absolutamente não disposta a me contentar com menos do que merecia. Eu não teria escolhido esse caminho, mas não pude contestar os resultados. Às vezes, a pior coisa que acontece com você acaba sendo a melhor coisa que já aconteceu. E às vezes a vingança é apenas o primeiro passo em direção à liberdade.